Ó, galera, vamos aí para a aula 13, mais uma vez um bloquinho sobre a Revolução Francesa. E vamos falar agora de um momento da história da Revolução Francesa, que é um momento bem pesado, é um momento bem severo, é um momento bem violento, é um momento em que os jacobinos chegaram ao poder. Então você tem um contexto em que a revolta de Vendéia gerou uma ameaça dentro do território francês. Você tem os ataques externos, a primeira coligação afetando, atacando as fronteiras da França. E isso serve como motivação para os jacobinos alegarem que os girondinos não estão colocando segurança para o processo revolucionário, não estão se empenhando suficientemente. E aí você tem a tomada da Convenção Nacional pelos jacobinos, um momento da história em que os girondinos são tirados de poder, muitos girondinos vão ser mortos nesse contexto. Você tem vários quadros e pinturas dos girondinos sendo levados para execução, para a guilhotina, por conta da sua omissão barra sendo acusados como inimigos da Revolução. Então você tem um processo que vai se iniciar e vai ser essa Convenção Jacobina, também conhecido como Convenção Montanhesa. Você, quando procura em sites em francês e tudo mais, porque lá na França é óbvio que esse tema ele é muito mais desenvolvido, ele é muito mais detalhado. É o processo de nascimento de um sistema político na França que revolucionou o planeta, né? Porque dá início à Idade Contemporânea. A gente já comentou sobre isso. Então, lá na França, você tem a ideia da montanha, da Convenção Montanhesa. Eu coloquei os quadros para vocês da Ascensão Montanhesa na última aula. Então, é muito inteligível você entender esse nome, a montanha, Convenção Montanhesa. A Convenção Nacional vai ser conduzida pelo Robespierre. Robespierre, ele é uma figura central, vai ter apoio do Marat, do Saint-Just, do Rebet, do Danton, e ao longo desse governo curto, de junho até julho de 1794, você vai ter um processo muito complexo. Ao longo desses 12, 13 meses, você vai ver que o negócio vai se modificar muito rapidamente. Você vai ter cisão dentro do próprio Partido Jacobino e você vai ter surgimento de forças de oposição, você vai ter assassinatos, mortes, execuções. Então é um período muito conturbado. Não à toa é chamado de período do terror. E logo que os jacobinos assumem a presidência da convenção, com o Robespierre conduzindo, você vai criar um elemento para poder formular uma nova Constituição. Na cabeça deles, você tem o entendimento de que é preciso renovar a Constituição, de que é preciso repensar uma outra Constituição. Então, existe ali um elemento importante em uma Constituição que vai trazer muitas mudanças, vai trazer muitas alterações da realidade político-social da França naquele momento. E aí, essa Constituição ela vai ser aprovada muito rapidamente. Os caras chegaram no início de junho no poder em 93, no dia 24 de junho já apresentaram uma Constituição nova, onde eu tenho uma democratização da sociedade francesa. A Constituição de 93 substitui a Constituição de 1791, que era uma Constituição liberal burguesa, que mantinha, por exemplo, voto censitário, que mantinha a falta de controle de preços, a ideia de um Estado liberal em que a propriedade privada era o foco, você não atendia às demandas sociais, e agora você está com uma Constituição que vai colocar o voto para todo mundo. Claro que para homens, as mulheres não vão votar, a gente vai lembrar do Olympe de Gouges, da figura que é importante para a gente entender que as mulheres não tiveram espaço nesse processo revolucionário de receber direitos, não. Elas vão até se levantar, vai ter a Marcha das Mulheres lá pelo pão, vai ter casos interessantes, mas você não tem uma revolução que prevê direito para as mulheres. É engraçado isso. E aí você vai ter um voto para todos os cidadãos, os homens, uma liberdade religiosa, o direito ao divórcio. Você vai ter um novo calendário que eu acho interessante, porque o calendário que a gente tem, o calendário gregoriano, é um calendário cristão. Ele é baseado no nascimento de Cristo. Então você, para pegar a referência, Natal, considerado o nascimento de Cristo, bota mais 7 dias, você tem o primeiro dia do novo ano. Não sei se vocês já perceberam isso. Conta 6 dias, último dia do ano, dia 31, dia 1º, 7 dias depois, você tem o novo ano. Então, você tem um calendário pareado no nascimento de Cristo. Nesse sentido, a ideia do calendário gregoriano. Como o período jacobino, ele entende que a religião ela tem que ser subordinada ao Estado,
e que essa religião ela nem vai ser mais a cristandade, mas a religião ligada à razão, tanto é que a Notre Dame ela vai virar o templo da razão daqui a um tempinho, em 94, você tem o entendimento de que o tempo, a leitura de tempo tem que ser modificada também. Então, quando eu mudo para o calendário revolucionário, é um ato de negação à tradição católica cristã. Porque, de certa forma, nós temos um calendário católico cristão, um calendário que marca a partir do nascimento de Cristo. E aí eles criam um calendário fazendo a lógica do clima que está vivendo a França. Então, nome do mês, vindemiário, mês da colheita das uvas, brumário, mês das brumas, dos nevoeiros, primário, mês das geadas, nivoso, mês da neve, pluvioso, mês das chuvas. É uma coisa racional, é uma coisa marcada por uma racionalidade iluminista, de ler o que está acontecendo no tempo. Esse mês, esse período é um período diferente do período cristão, então a gente vai renomeá-lo. Acho muito interessante fazer esse tipo de analogia, porque você consegue perceber a influência iluminista, a ideia de tudo é razão, desse racionalismo ao extremo. E aí você vai ter o relato, que eu acho interessantíssimo, em 1794, do fim da escravidão nas colônias. É legal a gente pontuar isso, porque na Constituição de 91 a escravidão foi mantida, e aí você tem esse relato dos deputados lá do Haiti que vêm para a França, que vão fazer parte da discussão para acabar com a escravidão e vão relatar a escravidão, e aí os deputados da Convenção Montanhesa vão aderir à proposta, porque afinal é contraditório você falar que todos os homens são iguais e manter a escravidão. E aí você percebe o quanto que é interessante que o jacobinismo ele é um momento desse processo revolucionário, e aí você até entende o que a Conjuração Baiana, por exemplo, se inspira nesse processo específico da Revolução Francesa, que é o período jacobino. Então você tem uma construção interessante, você vai ter a Marselhesa, né, que vai ser o hino que até hoje a França utiliza, e dá para a gente botar um trechinho aí, vou botar aí no fundo enquanto eu falo, bem baixinho, né? Até hoje a Marselhesa ela é um hino cantado pela sociedade francesa. Óbvio que ela sofreu várias alterações ao longo do tempo, várias adequações, mas é um documento, uma música que faz referência à Revolução. A própria bandeira da França tem uma imagem muito legal, e é uma bandeira que se modifica. A formação da bandeira da França tem uma imagem que cria esse simbolismo, que você sai daquela bandeira branca monárquica e vai para a bandeira tricolor branca, azul e vermelha, e aí fazendo referência ao sangue derramado na Revolução Francesa. Então você muda a simbologia com a Convenção Jacobina, você cria uma simbologia mais social, mais republicana, mais ligada às massas. E, obviamente, você vai ter um alistamento em massa dos cidadãos, jovens de 18 a 25 anos vão lutar contra a segunda coligação que começa a se formar nesse contexto. A primeira coligação vai sofrendo derrota, agora você já está entrando na segunda coligação, e é interessante pensar que você, com esse alistamento obrigatório, você aumenta a capacidade militar do exército da França, e com isso você aumenta a capacidade de operação, e aí quando Napoleão ascender daqui a 5 anos, você tem um exército francês que é muito grande. Então você tem um exército francês que se massifica, e isso vai fazer com que o Napoleão tenha força militar suficiente para infligir derrotas significativas na Europa. Durante a Revolução Francesa, no Diretório, Napoleão já tem vitórias interessantes na Itália, já tem vitórias interessantes no Egito, então você já vai vendo um exército francês amadurecendo ainda mais, se tornando potência militar. Então, quando Napoleão se torna o Napoleão, a gente tem que entender que o exército francês ele se tornou, ao longo do processo revolucionário, uma máquina de guerra, porque você foi aderindo, incorporando mais pessoas ao exército para defender a revolução e, ao mesmo tempo, atacar os países vizinhos e até mesmo buscar derrubar essas monarquias. Então, a gente já entendeu que os países europeus não querem o sucesso da Revolução Francesa. Uns, a grande maioria, por temer o que aconteceu com a monarquia francesa, com o Luís XVI, e daqui a pouco a Maria Antonieta também, que vai ser decapitada também, e a Inglaterra, que sabe que a França passando esse processo, ela vai ser um concorrente poderoso para os negócios ingleses, para essa Revolução Industrial. E aí vamos lá. Já comentamos um pouco sobre isso, a Marselhesa, tem imagem da Marselhesa, Marche de Marseillais, né? Então dessa ideia militar, dessa ideia da marcha e tudo mais.
A gente tem a Catedral da Luz, o Templo da Razão. Notre Dame se torna isso, deixa de ser uma igreja católica para ser Catedral da Luz, para ser o Templo da Razão em 1794, em maio de 94. Lei do máximo, que você estabelece o tabelamento do preço de alimentos para agradar a população. Tem um slide posterior que mostra a cena do filme Danton, onde está tendo a distribuição de pão. Ensino público, gratuito e obrigatório para todos os franceses. Então você tem um entendimento de que você precisa educar essa sociedade, precisa educar essa civilização para ela se tornar melhor. A ideia de educação, como eu comentei na aula de iluminismo, ela vem desse contexto de entendimento de que a razão ela é o elemento importante para você progredir esse indivíduo, para você progredir essas sociedades. E o confisco de terras de nobres e do clero vendidos a preços baixos, e até tem casos de doações para camponeses. Então você tem reforma agrária, você tem uma lei do máximo, você tem uma série de coisas que vão ser realizadas no período jacobino de cunho social e que, obviamente, estão buscando atender a população. E quem vai ser o cabeça desse despotismo da liberdade, como a gente já comentou, que é um momento histórico de colocar realmente as massas no processo revolucionário, conduzindo o processo revolucionário. Vai ser a figura do Maximilien Robespierre, né? Então, Robespierre, ele vai ser o cara que vai conduzir isso. Você vai ter ferramentas até de controle social e político e ferramentas para a defesa externa. Então, a defesa externa vai ser o Comitê de Salvação Pública, que encabeçado por Danton, num momento inicial, cuidava da administração da França e da defesa externa do país, e você vai ter o Tribunal Revolucionário, que Robespierre vai conduzir o seu trabalho também, onde você vai ter vigilância, prisão, julgamento e punição dos opositores. O que fala, tem dado que tem gente que fala que foram 20 mil, tem gente que fala que foi 50, eu vou ficar com o valor de 50, é um pouco até exagerado, mas é um valor que mostra a dimensão do período do terror, dimensão do período de execuções, nesse um ano, de junho a julho, que os jacobinos estiveram no poder. E aí está aqui a cena do Tribunal Revolucionário comandado por Robespierre. No lado esquerdo do Robespierre você consegue ver a figura Saint-Just. Aqui, logo de cara, você vê um homem sentado numa cadeira com uma manivela. É Couthon. Couthon, que também vai ser um homem que vai ajudar Robespierre junto com Saint-Just. Saint-Just era um cara bem radical, que era um cara bem violento, era um cara que queria mais sangue, né? E aí você tem o Maximilien ali sendo conduzido e condutor desse processo do Tribunal Revolucionário. Então tá ali ele discutindo, tá ali decidindo quem vai para a guilhotina, quem não vai. Aqui nessa cena você já tá tendo a cisão com Danton, o filme Danton, eu já até comentei sobre ele, é um filme que tem no YouTube, e é um filme francês-polonês, onde você tem um Danton que já aparece no filme rachando com Robespierre. Eu acho que vale muito a pena para a gente falar sobre isso, porque o governo jacobino ele vai rachar. Ele vai ter um processo, ele vai ter um momento em que ele vai rachar internamente, e obviamente isso vai favorecer a queda dos jacobinos. A gente vai comentar sobre isso. Então aqui está uma cena do filme que é bem legal para você entender esse processo de terror e entender essa falência desse projeto revolucionário nas mãos dos jacobinos, já que vão ser substituídos depois pela Convenção Termidoriana, que vai ter vídeo, curtinho, mas vai ter vídeo. E aí você vai ter uma situação, um quadro, em julho de 1793, logo no início do governo jacobino, que vai ser pesado para a história dos jacobinos. O Marat, Jean Paul Marat, ele era um jornalista, né, a gente já falou, né? É o amigo do povo, L'Homme du Peuple, né? E aí você tem, péssimo francês agora, o amigo do povo era o jornal do Marat. O Marat era um cara que foi muito crítico durante a monarquia constitucional e durante a Convenção Nacional que estava sobre mão dos girondinos. Era um cara que se escondia volta e meia nos esgotos e pegou uma doença séria, uma dermatite séria, ficava com o corpo todo empolado, uma coisa horrorosa, né? Uma vermelhidão, uma cocerite aguda. E aí, coitado Marat, ele tinha muitos seus banhos de sais para poder amenizar, né, a sua doença. E foi agravando com o tempo, deve também associar estresse. Enfim, era um cara com condições físicas e econômicas muito limitadas. Ele morava num quartinho, uma coisa muito simples. E aí você vai ter uma jovem girondina, Charlotte Corday,
e ela era a favor de uma Revolução Francesa, mas ela era contra os jacobinos de poder, contra esse terror. E o Marat, ele era um cara que volta e meia fazia denúncias de uma galera que seria contra-revolucionária, de uma galera que estaria ameaçando a revolução. E muitas das vezes dessas denúncias do amigo do povo, essas pessoas eram presas e iam para a guilhotina. Então o Marat tinha um peso político forte, uma aproximação com o Robespierre muito forte. Charlotte sai lá da terra dela, lá do interior da França. Os pais já falecidos por conta desse cenário de perseguição aos girondinos. Ela vai lá no apartamento do Marat, em Paris. E aí você tem uma conversa dela, ela conversa com o Marat e fala: olha, eu tenho uma lista com traidores da Revolução, a gente precisa denunciar. O Marat fica animado. Não, pode vir, pode entrar e tal. Eu não se incomoda, tô tomando banho. Ela, não vou me incomodar. E aí, quando o Marat ele pega a folha que a Charlotte entrega, ela aproveita, tira uma faca e dá um golpe no peito dele. E aí essa cena mostra até a Charlotte assim querendo pular pela janela. O que se relata é que ela tenta pular, não consegue. Tem uma outra cena que inverte os jacobinos. É uma cena até teatral demais, né? Pintada no final do 19. Os jacobinos apontando para Charlotte, criminosa, né? E a Charlotte assim. Então eu vou botar aí, vai aparecer bem maneira a imagem, bem interessante. E vários quadros do Marat, você tem vários quadros do Marat, o corpo estirado. Eu gostei desse porque você consegue ver o cabo da faca enfiada ainda no peito do Marat. Você tem um quadro mais famoso, muito utilizado em livros, né? Que é o Marat, que é quase uma pintura greco-romana, e você vê o corte aqui no peito do Marat. E você tem esse quadro que eu mostrei, do Marat, que parece até um Jesus. Você vê ele bem magro, sangue correndo. Então é uma imagem até que brinca com a religiosidade. E aí você tem uma Charlotte que quando mata o Marat e essa notícia chega ao Comitê de Salvação Pública, ao Tribunal Revolucionário, o Robespierre vai lá e tira o Danton da liderança. E o Robespierre se torna também o presidente do Comitê de Salvação Pública. Aí o Robespierre é presidente do comitê, presidente do Tribunal Revolucionário, tá falando na Convenção Nacional, tá encabeçando esse movimento, e aí você percebe um Robespierre que vai concentrando o poder, e com o apoio do Saint-Just e do Couthon, você tem uma ditadura de Robespierre. Tem até a imagem dos três conversando, Couthon sentado, Saint-Just em pé junto com Robespierre, tá aparecendo aí. E aí você inicia, de fato, um período terror. De setembro de 93 a julho de 94, quando você vai aprovar a lei dos suspeitos, a lei de segurança pública, quando você vai começar a aumentar o número de perseguições, e aí o cara é condenado, guilhotina. Inclusive a Maria Antonieta foi de ralo nessa história, tá aparecendo a imagem da execução da Maria Antonieta, ela também é executada. Então todos aqueles que podem ser vistos como inimigos da revolução vão ser colocados agora como um alvo e vão ser guilhotinados. Tem uma imagem também legal, maneira, da Revolução Francesa com Barrete Frígio olhando a guilhotina e vendo as cabeças reunidas. Então essa é uma imagem legal para mostrar que a revolução quer sangue. E ali você tem um momento bem violento da revolução, com execuções acontecendo diariamente, né? Inclusive tem uma cena do filme Danton que mostra um girondino sendo levado, a blusa já aberta para ir para a guilhotina. Já não tem desenrolo, porque eles abriam a blusa, né, para ficar bem aberto essa área, e aí você ter uma possibilidade de executar de maneira rápida, né? De maneira em que não tivesse tecido para atrapalhar. E aí você tem esse contexto, e aí eu queria destacar que ali com os seus 20 anos, se não me engano, 24 anos, eu tenho Napoleão que está obtendo vitória lá em Vendéia. Está conseguindo expulsar forças inglesas da cidade de Toulon, está conseguindo uma vitória importante contra a revolta de Vendéia, está se tornando general por conta desses atos. Então você está tendo Napoleão que está crescendo como uma figura importante no meio militar, como um soldado, um homem das armas, e começa a se tornar uma alternativa de segurança, uma alternativa interessante, né? E aí está um dos comitês revolucionários, que mostra todo um barrete frígio, as acusações, pessoas com lanças. Então você tem essa ideia, culpado, culpado, então esse entendimento de mandar para a guilhotina. E aí eu queria abrir uma coisa interessante,
até uma curiosidade, que a guilhotina, ela foi adotada a partir de 1792. Tem várias lendas, né, por conta da figura do médico Joseph Guillotin, e aí, a guilhotina por conta dele, ele que criou. Então, fui fazer uma pesquisa e a guilhotina já era um instrumento de execução que era utilizado, por exemplo, na região da Alemanha hoje. E aí o Guilhotin, ele começou a discutir o seguinte: quando você tinha os inimigos da revolução, antes da adoção da guilhotina, você utilizava ou a forca, ou o esquartejamento, ou a roda, suplício da roda, antes que eu confunda o termo. Suplício da roda, para mim, era o mais violento, que você colocava a pessoa amarrada numa roda de madeira e ficava passando brasa em cima da pessoa, cozinhando a pessoa. Então, assim, era uma coisa absurda, uma coisa horrorosa. Aí o Guilhotin, que também tem a lenda que ele teria sido decapitado e tudo mais, mas eu fui verificar, ele morre no período napoleônico, em 1814, enfim, e não foi morto durante o período revolucionário. O Guilhotin, ele teria feito um documento alegando que a revolução, por ter uma base racional e iluminista, ela precisava facilitar o processo de execução dos seus condenados. Então, só porque o cara é condenado, ele tem que ser humilhado, torturado? O cara não vai morrer. Então, bota uma lâmina ali pesada, para descer no pescoço do cara e resolve o problema. Então você tem uma execução, uma realização de uma execução mais humana, então o cara vai morrer. Então vamos fazer algo breve, rápido e o menos indolor possível, né? O cara nem vai sentir. Então você tem a guilhotina inclusive que foi adotada até a segunda metade do século XX na França. Então era um sistema de execução que permaneceu, mas a ideia de execução pública ela desaparece ali no meado do século XX. Mas é interessante porque você tinha a ideia da guilhotina como algo, como um instrumento de, olha, pena de morte. Então, pena de morte resolve, guilhotina e acaba com o sofrimento do cara. Beleza? Essa aula aqui já está quase batendo meia hora, mas a gente vai terminar com o quê? Em 94, eu posso dizer que eu tenho um auge do terror. E tem essa charge bem interessante que mostra a sanha da Revolução Francesa. É uma charge legal e mostra girondinos, pessoas todas fugindo. E a ideia de tipo, eu tenho sangue, a fome das cabeças. Então, a ideia do monstro da guilhotina, que toda hora fica esse medo, esse desespero no processo revolucionário. Isso é o período terror. Essa ideia é o período terror. Então, você tem um momento da história da Revolução em que, em 94, eu estou no auge da violência. E, obviamente, esse auge da violência ele vai ter implicações de racha dentro do processo revolucionário. Então você vai ter, dentro do próprio grupo revolucionário, pessoas que vão questionar essa violência exagerada. E vai ter até gente que vai defender mais violência. É mó doideira isso. Então, quando eu coloquei aquele sistema dos partidos que está aparecendo aí de novo, você percebe que em 94 você vai ter uma cisão dos jacobinos, tá? E nesse contexto de 94, o Robespierre já tinha aprovado a lei ventosa que determinava que os bens dos condenados seriam confiscados. Tem até a cena da esposa do Camille Desmoulins, que ela perde os bens, né? Porque, enfim, os bens não eram dela, os bens eram do marido. E aí o marido condenado perde tudo e ela tem a cena do desmaio, coitada, porque afinal ela é casada com ele, acaba sofrendo a pena de maneira colateral. Então você tem uma situação em que as mortes estão se ampliando e aí você vai ter essa cisão. Vai ter uma galera liderada pelo Rebert, aparecendo aí, que vai ser conhecido como os enraivecidos ou rebertistas, né, que vão ser os caras que queriam mais violência, que acreditava que a violência precisava ainda ser realizada, que tinha elementos perigosos. Tem uma galera montanhesa, que é o Robespierre, que fala que já está até sentindo que a violência está sendo exagerada, mas continua praticando essas execuções. O Robespierre chega um momento em que ele começa a se questionar, mas muitas das vezes Saint-Just e o Couthon botam pilha nele de despotismo da liberdade. A gente tem que fazer que o processo seja garantido para poder ele ter sucesso. E você vai ter o Danton. Danton que aí tem cena dele
no momento de que ele é colocado na guilhotina, e que questionava que, olha, o filme trata disso, o filme Danton, quando ele fala, olha, Robespierre, nós estamos perdendo o controle, a revolução se tornou um processo de execução de pessoas, de inimigos, e a gente perdeu a liberdade republicana, a gente perdeu a possibilidade de ser oposição, a gente está numa ditadura, porque quem fala o contrário é preso, é condenado, é guilhotinado. Então você tem um contexto em que o Robespierre chegou num governo sem limites. O filme mostra isso. O filme mostra um Robespierre que se coloca como o cérebro de todo o processo revolucionário. Isso é um problema. E aí, você vai ter um Danton que vai ser executado em abril, um Rebert que foi executado em março, e obviamente essas ausências de lideranças vão fazer com que os jacobinos vão perdendo apoio, vão ficando isolados, os deputados de planície e girondinos ainda sobreviventes que ficavam quietos começam a se articular, e até no filme é uma brincadeira interessante que o próprio Danton fala que depois da sua execução, esse governo não dura mais 2 meses. Ele teria feito essa previsão. E a previsão foi correta, porque ele é executado em abril, em julho eu tenho um golpe contra Robespierre. Robespierre que, inclusive, antes de tomar esse golpe, havia aprovado a lei Prairal, né? E aí não tinha nem julgamento mais, você já colocava esses caras direto para guilhotina, você aumenta a radicalização. E aí, em julho, o Pântano e os girondinos, a galera do centro e os girondinos, se uniram e deram um golpe no Robespierre, naquilo que vai ser conhecido como o golpe do 9 Thermidor, ou também reação termidoriana. Como acontece no mês de Thermidor, aí você dá a ideia da reação termidoriana, no dia 27 de julho de 1794. Então você tem uma reação termidoriana, tem a cena do Robespierre sendo preso, inclusive tentaram matar o Robespierre na convenção, aí é a cena que o Robespierre pega a pistola e força e o tiro vai na mandíbula, mas tentaram executar o Robespierre ali na hora, e aí você vai ter Robespierre e os seus aliados, Sanjus, Couthon, todo mundo que estava com ele lá no Tribunal Revolucionário, no Comitê de Salvação Pública, vão ser executados junto com líderes sans-culottes. Então você vai ter uma execução maciça dessa galera, e aí você tem essa cena também, que aparece o Robespierre na mesa, ferido na boca, né? O Sanjus ao lado dele sentado, você tem o Couthon, você tem as lideranças ali todas sentadas, prisioneiros dessa força girondina planície, junto com o apoio das forças militares para a derrubada do Robespierre. Robespierre foi derrubado, foi tirado do poder, foi preso, 2 dias depois foi guilhotinado. Então você tem ali a vitória do fim do período do terror, a vitória da reação termidoriana, o que dá fim ao período mais radical da Revolução, período jacobino. Beleza? Tranquilo? Então você viu aí que é uma aulazinha que deu trabalho, porque não é tão simples. Próximo vídeo é um vídeo curtinho, só para a gente falar da reação termidoriana, para falar dessa convenção termidoriana que também existiu, que é o período de 94 a 95 de transição para o diretório. E aí, depois a gente termina com o diretório para a gente fechar a conta nesse sentido. Diretório que é terminado por um consulado e é feito a partir do 18 Brumário com Napoleão Bonaparte, né? Então, golpe do Napoleão Bonaparte que vai dar início ao período napoleônico. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.